Olá, bem-vindos a este nosso mergulho profundo. Hoje, vamos encarar a história do direito penal aqui no Brasil. Sabe, a gente geralmente pensa que foi uma linha reta, né? Saímos tipo da barbárie medieval para leis mais humanas, principalmente depois do iluminismo lá na Europa. Mas será que aqui no Brasil foi bem assim? Linear? Os materiais que a gente analisou indicam que a coisa é, bem mais complexa. Exatamente. É isso mesmo. Enquanto a Europa iluminista fervilhava com debates sobre garantias individuais, Uhum. o Brasil colônia estava sob as ordenações filipinas, uma legislação assim de inspiração bem medieval. E a gente via coisas como o esquartejamento de Tiradentes, né? Nossa, pesado. Pois é. Então, essa trajetória que a gente vai seguir hoje, desde lá atrás até os dias atuais, ela é cheia dessas contradições. Então, a nossa missão aqui é tentar entender essa dança, né? O quanto a gente só copiou modelos de fora e o quanto as nossas próprias realidades, tipo a escravidão, por exemplo, acabaram moldando um caminho bem particular. Foi cópia ou foi uma adaptação com contornos bem brasileiros? Ok, vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Começando lá atrás mesmo, no domínio português, as ordenações filipinas lá de 1603 é que mandavam em tudo, certo? Mandavam, e olha, eram de uma severidade impressionante. O livro V, que era o que tratava dos crimes, previa apenas como a morte natural cruel. Morte natural cruel. Que era isso exatamente? Imagina, queimar a pessoa viva ou então deixar o corpo do condenado apodrecendo lá na forca. Terrível. Meu Deus. E tinha uma influência religiosa gigantesca. Por exemplo, a sodomia, né, a homossexualidade, era punida com morte e depois a queima do corpo. Queima do corpo. Claramente, assim, um abismo completo em relação às ideias humanistas que já estavam começando a surgir na Europa naquela época. Isso já mostra uma tensão logo de cara, né? O modelo que vinha de fora versus a prática brutal que rolava aqui. Aí o tempo passa, vem a independência, a Constituição de 1824 e parece que, chegam os ventos mais liberais, né? Pelo menos no papel. No papel, sim. Fim de penas cruéis, o princípio da legalidade, aquela ideia básica, né? Ninguém pode ser condenado sem uma lei anterior dizendo que aquilo é crime. Parecia um avanço enorme, mas Tinha uma sombra gigantesca por cima disso tudo, né? tinha. A escravidão. E essa é a imensa contradição desse período. O Código Criminal de 1830 foi o nosso primeiro código próprio. Ele era, sim, inspirado em ideias liberais europeias, trouxe até umas inovações, como os dias-multa, Ah, sim, a pena em dinheiro. isso calculada com base na situação do réu. Mas ele manteve a pena de morte, e a justificativa dita abertamente nos debates lá no parlamento era: a gente precisa da pena de morte para conter a população escravizada. Quer dizer, um código com uma fachada liberal, mas que na prática servia para manter a estrutura escravocrata. Que coisa, hein? Que tensão. Exatamente. E, olha, piorou depois. Vieram leis posteriores, como uma de 1835, que chegaram a permitir a execução sumária de escravos em algumas situações, sem direito a recurso nem nada, Sumária, sem processo direito? basicamente. Então você tinha o ideal liberal ali na lei, convivendo lado a lado com a brutalidade mais explícita, e o sistema que podia punir até por mera suspeita. Isso já revela um padrão, sabe? A lei adota uma linguagem que parece progressista, mas a prática e até outras leis acabam reforçando desigualdades muito profundas. Complicado, muito complicado. Bom, avançando no tempo, a gente chega na República. E aí, em 1890, surge um novo Código Penal, feito meio às pressas, né? Isso, bem apressado. Ele teve seus avanços, aboliu as penas de galés, o que foi importante, e fixou o limite máximo de cumprimento de pena em 30 anos. E olha que curioso, esse limite só foi mudar para 40 anos em 2019. Pois é, durou muito tempo. Mas, apesar disso, esse código de 1890 é considerado muito falho tecnicamente. Dizem até que foi talvez o pior código que a gente já teve. Precisou de um monte de lei extra para ir consertando os buracos dele. E essa instabilidade legislativa durou bastante, viu? O próximo marco realmente significativo só veio bem depois, já na era Vargas, com o Estado Novo, o Código Penal de 1940. Ah,
Uau, de 40. A base do que a gente tem até hoje, na parte dos crimes, né? Exato. A parte especial dele que descreve os crimes ainda é a base, claro que com muitas e muitas alterações desde então. Ele foi feito por uma comissão de juristas bem renomados, tipo Alcântara Machado, Nelson Mungria, sob o comando do Francisco Campos, e buscou inspiração nos códigos italiano e suíço da época. E, tecnicamente, dizem que ele foi um salto de qualidade, né? Mais organizado, mais claro. Mas, sendo fruto do Estado Novo um período autoritário, ele não carregava um pouco essa marca também? Carregava sim. Embora fosse tecnicamente superior, ele tinha o que o pessoal chamava de filosofia eclética. Era meio que, como se dizia na época, acender uma vela a Carrara. Ah, da escola clássica, foco na liberdade, na culpa. Isso. E outra vela a Ferré, que era o expoente da escola positivista, focada na periculosidade do agente, do criminoso. Entendi. Isso se refletiu diretamente no sistema do chamado duplo binário. Uma pessoa podia receber a pena pelo crime e também uma medida de segurança, tipo internação, se fosse considerada perigosa. Era um reflexo direto dessa visão positivista, sabe? De que algumas pessoas eram, assim, inerentemente perigosas e precisavam não só de punição, mas de tratamento. Entendi. Pena e tratamento forçados juntos pelo mesmo fato. Isso é forte. E quando é que isso mudou? Então, a grande mudança nessa estrutura veio com a reforma da parte geral em 1984, a Lei 7.209. Essa reforma, que foi liderada por uma comissão com o Francisco Assis Toledo, é a base do sistema que a gente tem hoje na parte geral do Código. Ela adotou a teoria finalista da ação. Simplificando muito, isso quer dizer que a intenção, o dolo ou a negligência, a culpa, são analisados como parte da própria descrição do crime, lá no tipo penal. Certo. E acabou com aquele tal duplo binário, instituiu o que a gente chama de sistema vicariante. Ou a pessoa recebe pena, ou recebe medida de segurança. Não as duas coisas juntas pelo mesmo crime. Reforçou também a ideia de que só se pune se houver culpa, a responsabilidade subjetiva, e estabeleceu aquele cálculo da pena em 3 fases que os juízes usam até hoje. Ah, e junto com ela veio também a Lei de Execução Penal. Então essa reforma de 84 foi uma tentativa de modernizar, trazer mais garantias, superar um pouco daquelas ideias mais antigas de periculosidade pura. É isso. Exatamente, foi um marco bem importante nesse sentido. Hoje em dia, a gente até vê tentativas de criar um código inteiramente novo. Tem um projeto que tramita bem lentamente no Senado desde 2012, o PLS 236. Ah, o projeto do novo código. Sempre volta essa discussão. Sempre volta. Mas na prática, o que mais acontece são reformas pontuais, em leis específicas, sabe? O famoso pacote anticrime é um exemplo recente disso. E tem todo um debate hoje muito forte sobre o judiciário usando princípios da Constituição para decidir casos criminais. E até uma certa relativização daquela teoria finalista por ideias como a do princípio da insignificância. A ideia de que crimes muito pequenos não deveriam nem gerar processo, né? Isso. A ideia de que o direito penal só deve se ocupar de coisas realmente graves. Certo. Então tá, olhando para tudo isso, para essa história toda, fica claro que o nosso direito penal não seguiu uma linha reta de progresso, né? É mais um emaranhado. Um emaranjado, boa palavra. Influências de fora, claro, mas muitas adaptações bem brasileiras e essa tensão o tempo todo. Leis que prometem garantias de um lado e do outro respostas duras, às vezes bem autoritárias. Perfeito. É exatamente essa a sensação que fica, e talvez a reflexão final seja essa, né? Como essa tensão histórica, essa convivência meio difícil entre um projeto liberal que está lá no papel e respostas autoritárias na prática, que a gente viu desde o Império com a questão da escravidão, e que teve ecos no século XX, como será que isso ainda reverbera hoje? Nos debates sobre segurança pública, nas enormes dificuldades que a gente tem para reformar o sistema prisional, talvez até nas próprias contradições da nossa sociedade. É algo para a gente continuar pensando, né?